pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cledinardo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem qualquer, certo? E para isso a gente vai usar o teorema de Laplace. Então vamos lá. Então, antes de a gente chegar no teorema de Laplace, a gente precisa definir o que é o cofator de um elemento, né? Então, dado um elemento qualquer de uma matriz quadrada, esse elemento vai ter o cofator dele, certo? O que é o cofator? O cofator a gente vai indicar por esse A maiúsculo aqui, ó, IJ. Então, indica o cofator do elemento que está na linha I e na coluna J. A gente vai calcular da seguinte forma, ó. É menos 1 elevado à soma I mais J, vezes D e J. Onde esse D e J aqui, esse D aqui maiúsculo, é o determinante da matriz que você obtém tirando da matriz inicial a linha I e a coluna J, certo? Um exemplo aqui, ó. Calcule os cofatores da linha 1 da matriz abaixo. Então, está aqui a matriz, certo? A gente vai calcular os cofatores da linha 1. Como é que a gente vai fazer isso aí? Tranquilo, a gente vai pegar essa matriz aí, certo? Então, como eu quero os cofatores da linha 1, eu vou aqui indicar quais elementos eu vou mexer, né? Certo? Que são esses aí. E vou calcular o cofator de cada um deles. Então, aqui na linha 1, o primeiro elemento aqui, ó, é o Azinho 1, 1, né? Logo, eu quero calcular o cofator A1, 1. E pela fórmula era qual? Menos 1 elevado a I mais J. O I é 1 e o J é 1. Elevado a 1 mais 1 vezes o D, 1, 1. O que é esse D1, 1 aqui, né? Esse D1, 1 vai ser o determinante da matriz que a gente vai obter tirando dessa matriz aqui, inicial, né? A linha I e a coluna J, ou seja, tirando a linha 1 e tirando a coluna 1. O que restou aqui, então? Esses quatro elementos. Então, o A11 vai ser... Aqui no expoente dá 1 mais 1, 2, né? Então menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 que multiplica o determinante dessa matriz aqui, ó, vai ficar 1 menos 1, 2. Certo? Então a gente diminuiu para um caso de duas linhas e duas colunas, né? Multiplicar por 1 vai dar ali mesmo, né? Então aqui a gente faz, ó, 1 vezes 2 é 2. Voltando. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Troca o sinal, fica mais 1, né? 2 mais 1 dá 3. Então, o cofator do elemento A11 vai ser 3, certo? Agora a gente vai fazer o cofator do elemento A, linha 1, coluna 2, né? Então A1, 2, certo? Então, para o A1, 2, a gente vai fazer o quê? O cofator desse elemento aqui, ó. Então, vai ser o A1, 2, na linha 1, coluna 2. Do mesmo jeito, ó, menos 1 elevado a I mais J, 1 mais 2 agora. Vezes o determinante da matriz, que a gente vai fazer o quê? Vai tirar a linha e a coluna que está localizada nesse elemento. Então, vai ficar, ó, 0, 2 aqui na primeira coluna e 1, 2 na segunda coluna. Então, o A1, 2 vai ser, ó, 1 mais 2 dá 3, menos 1 ao cubo dá menos 1, né? Então, o determinante aqui vai ficar, ó, 0 vezes 2 é 0. E voltando, 1 vezes 2 é 2, troca o sinal, menos 2, né? Então, A1, 2 vai ser menos 1 vezes menos 2. Logo, o A1, 2 vai ser igual a 2. Certo? Para finalizar, agora a gente vai calcular o cofator do último elemento da linha, né? Da linha 1, que é o elemento que está na linha 1 e coluna 3, né? Que é esse elemento aqui. Então, a gente vai calcular o A1, 3 menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes o D1, 3, né? Então, A1, 3 vai ser menos 1 elevado a 4 vezes o determinante da matriz, que a gente vai tirar, ó, a linha e a coluna que ele estava localizado. Então, vai ficar, ó, 0, 1, 2 menos 1. Então, o A1, 3 vai ser menos 1 elevado a 4 dá 1, certo? Então, não vai alterar o sinal.
que vai ficar, ó, 0 vezes menos 1 é 0, 1 vezes 2 é 2, troca o sinal, menos 2. Então, a gente acabou de calcular o cofator pedido, né? O terceiro. Logo, a gente resolveu a questão, que era calcular os cofatores dos elementos da primeira linha dessa matriz. Ok? Então, agora a gente está pronto para entender como é que se faz o cálculo do determinante usando o teorema de Laplace, certo? O teorema de Laplace diz o seguinte, ó, o determinante de uma matriz quadrada x de ordem n maior do que ou igual a 2 é obtido através da soma dos produtos dos elementos de uma linha ou coluna qualquer pelos seus respectivos cofatores. Então, na prática, a gente vai pegar ou alguma linha ou alguma coluna, e aí você vai pegar cada elemento, multiplicar pelo cofator desse elemento e somar os resultados. Então, essa soma vai ser o determinante da matriz. Vamos ver com um exemplo aqui. No exemplo aqui, a gente tem que calcular o determinante da matriz abaixo. Essa matriz, de propósito, eu coloquei a mesma que a gente acabou de calcular, os cofatores da linha 1, que foi anterior. Só a gente verificar aqui, ó. É a mesma, certo? Ok? Então, como a gente já tinha feito essas contas, então eu já sei que eu vou, nesse caso aqui, é conveniente que eu escolha a linha 1. Por que a linha 1? Porque eu já fiz a conta, né? Previamente. Então, a gente vai escolher aqui a linha 1. E o teorema de Laplace diz que o determinante dessa matriz aí, para eu obter, eu escolho uma linha ou uma coluna e pego cada elemento e multiplico pelo seu respectivo cofator. Por exemplo, ó, o primeiro elemento aqui, na linha 1, vai ser o elemento Azinho, né? Linha 1, coluna 1. E eu vou multiplicar pelo cofator dele, que é o A maiúsculo, 1, 1. Vou somar com o Azinho, linha 1, coluna 2, que é o segundo elemento aqui da linha. Multiplicar pelo cofator dele, que é o Azão, 1, 2. Vou pegar o terceiro, que é o Azinho, 1, 3. Multiplicar pelo A, 1, 3, que é o cofator, certo? Então, por acaso a gente fez aqui agora há pouco esses cofatores aqui, não foi? O A11, 1, o A12, 2 e o A13. 3. A gente fez agora há pouco no exemplo anterior, foi o cálculo desses cofatores aí. O A11 tinha dado 3, o A12 tinha dado 2 e o A13 tinha dado menos 2, certo? Então, quem é esse Azinho aqui? É o elemento da matriz que está na linha 1 e coluna 1, que no caso é o 1. Então, vai ficar 1 vezes o A11, que é 3. Mais, quem é o A12? É o elemento da matriz que está na linha 1 e coluna 2. O A13, que aqui na matriz é 3, vezes o cofator dele, que aqui é menos 2. A gente tinha feito a conta agora há pouco, né? Então, agora é só multiplicar. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes menos 2 é menos 6. Logo, o determinante dessa matriz vai ser igual a quanto? 3 mais 4, 7. 7 menos 6 igual a 1. Então, na prática, é isso aqui que a gente vai fazer a partir de agora. Agora, observe que nesse caso aqui, eu escolhi a linha 1 porque eu já tinha feito esses cálculos aqui, ó, no exemplo anterior. Porque o mais conveniente aqui a usar seria a coluna 1. Por que a coluna 1? Porque tem um 0. Ó. Então, na hora que tem um 0, vai ser 0 vezes o cofator dele. Então, eu nem preciso fazer a conta, porque eu vou multiplicar por 0. Certo? E é isso que eu quero que você observe nesse próximo exemplo. Vamos lá. Nesse próximo exemplo, a gente tem que calcular o determinante da matriz abaixo. Observe que agora nós temos uma matriz 4 por 4, ou seja, ela tem 4 linhas e 4 colunas. Então, não dá para aplicar aquela regra de Sarri, por exemplo. Aquela regra é para a matriz de ordem 3, certo? Então, aqui a gente vai ter que usar o teorema de Laplace. Então, a gente vai ter que escolher uma linha ou uma coluna e multiplicar cada elemento dessa linha ou dessa coluna pelos seus respectivos cofatores. Então, observe aqui que eu tenho, na coluna 2, tem 4 elementos. Desses 4 elementos, 3 são 0. Também poderia ter escolhido a
linha 3, que acontece a mesma coisa, né? Então, tanto faz aqui, escolher uma linha ou uma coluna, eu vou ficar nesse aqui mesmo, né? Então, eu vou trabalhar com a coluna 2. Então, o determinante dessa matriz aqui, o elemento que está na linha 1, coluna 2, multiplicado pelo cofator dele, que é 1, 2. O segundo elemento aqui, ele está na linha 2, coluna 2, vou multiplicar pelo cofator dele. O terceiro elemento está na linha 3, coluna 2, multiplicado pelo cofator dele. E o último elemento está na linha 4, coluna 2, multiplicado pelo cofator dele. Certo? Então, olha o que vai acontecer aí. Então, a gente vai substituir. Por exemplo, ó, o elemento A12 é 0. Então, 0 vezes o cofator dele, que é A12. O elemento A22 está aqui, ó, também é 0. Então, 0 vezes o cofator dele, que é o A22. O elemento do A32 é 3, né? Então, 3 vezes o A32. E o elemento A42 é 0, está aqui, não é? 0 vezes A42. Observe aí que se eu vou multiplicar por 0 depois, para que eu vou fazer essa conta, né? Então, na prática, isso aqui vai, ó, isso aqui é igual a 0, vai anular, né? Isso aqui é igual a 0, e isso aqui é igual a 0. Então, com quem que eu tenho que me preocupar? Com o cofator do elemento A32. Eu vou fazer uma observação aqui, né? Quem é o A32? Usando a fórmula de cofator, ó, é menos 1 elevado a 3 mais 2, que multiplica o determinante da matriz que a gente vai tirar aqui dessa matriz, a linha 3 e a coluna 2, né? Então, a gente vai tirar agora a linha 3 e a coluna 2. Então, tiro a linha 3, tiro a coluna 2, ficou isso aqui, né? Então, vai ficar, ó, 1, 2, 2, a primeira coluna, 1, 2, 2, menos 2, 2, 2, menos 2, 2 e 2, 3, 5, 1. São os elementos que eu não apaguei, não é? Então, agora a gente vai calcular esse determinante aí. Então, vai ficar, ó, esse 2 sobe, 1 aqui desce, 1 aqui sobe, o 3 desce. Vai ficar como? 2 vezes menos 2 vezes 5 dá quanto? Menos 4 vezes 5 dá menos 20. Segundo aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar igual a 2. Terceiro produto vai ser esse aqui, né? Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Agora a gente vai multiplicar voltando e lembra que você tem que trocar o sinal nessa volta, né? Então, voltando aqui na diagonal, ó. 1 vezes menos 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Mas como está voltando, eu coloco trocando o sinal, né? Segundo produto é esse aqui, né? Ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, eu coloco aqui menos 12. E no último aqui vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Então, eu coloco aqui menos 10. Então, esse determinante aqui, o cofator, na verdade, né? A 3, 2, vai ficar, ó, 3 mais 2 dá 5, né? Então, menos 1 elevado a 5 dá menos 1. Vezes esse determinante aqui. Para calcular o determinante, a gente vai somar esses resultados aqui. Mas olha só. Eu vou somar aqui o 12 de um lado com menos 12 aqui, vai anular, né? Então, ficou aqui, ó, menos 20 mais 2 mais 4 e menos 10. Então, a gente sabe que menos 20 menos 10 dá menos 30. 2 mais 4 dá 6. Menos 30 mais 6 dá menos 24. Né? Então, vai ficar aqui o A32 vai ser menos 1 que multiplica menos 24. Né? Logo, o A32 vai ser quanto? 24. Então, a gente pode voltar para o determinante aqui. Então, o determinante se resumiu, nesse caso aqui, a 3, que é o elemento da linha 3, coluna 2, né? Vezes o cofator dele, que deu 24. Logo, o determinante procurado é 3 vezes 24, 72. Ok? E com isso, a gente conclui essa aula sobre determinante usando o teorema de Laplace.
Eu espero que você tenha aprendido e é questão de prática. Vai praticar e mãos à obra. Até a próxima, pessoal. Valeu! É isso aí, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificações de novos vídeos, ok? Tá aqui os botões que você vai apertar e muito obrigado por ter ficado até agora.